O nosso protagonista, ele queria ser um boxeador e ele conseguiu. Mas calma, que nem tudo foi a mil maravilhas. Sim, o começo foi ruim, o começo foi triste, pessoas que ele gostava sofreram, mas ele desistiu? Claro que não. Então vamos lá, meu parceirão. O protagonista, ele queria ser um boxeador porque ele queria mudar as condições da sua vida. E atualmente um boxeador é um cara que luta e ganha mais do que outras pessoas. Ou seja, ele dedicou a sua vida para se tornar um grande boxeador. E ele conseguiu? É claro que ele conseguiu, né, meu parceirão? Tá achando o quê? Estilo Rock Lee. E o nosso parceirão, ele se tornou famoso. Famosíssimo. E o seu treinador está muito orgulhoso do nosso protagonista, porque ele conseguiu chegar até aqui e se tornou a pessoa que ele sempre sonhou em se tornar. Não pisou em ninguém, não desmereceu ninguém, se tornou aquela pessoa com um sorriso no rosto que ele consegue colocar agora. E aí ele está em sua primeira luta como profissional, ou talvez já profissional. E aí começou aquele slap, aqueles jab na velocidade da luz, que nem eu mesmo sei, mas ele estava ali com seu oponente e ele estava lutando e se esquivando com muita facilidade. E o treinador estava animando ele. E o nosso protagonista estava falando: eu finalmente cheguei até aqui, consegui. Por quê? Bom, porque eu tenho aquelas pessoas que me amam e as pessoas que eu amo e aquelas pessoas que me apoiam também. Eu finalmente cheguei no pódio, mas eu não posso parar por aqui. É óbvio, porque eu tenho muita coisa para fazer ainda e também proteger aquelas pessoas que eu amo. Por um instante passou um flashback no olhar do nosso protagonista e ele viu a luva se movendo em câmera lenta. Mas aí ele pensou: não, aqui é realidade, foco. E assim ele focou e deu o seu cruzado. E essa daí é uma história onde o nosso protagonista se estende em direção ao mundo, meu parceirão. E agora voltamos um pouquinho no tempo. Bom, tem um camarada ali que tava querendo comprar o terreno, a aldeia do nosso protagonista. Ele é indígena? Não, cara. E esse cara tá reclamando com o cara porque deu problema e aí agora ele vai ter que voltar e etc. Mas aí o cara falou: chefe, tem alguém na frente do carro. E ele: cala sua boca e vai resolver logo isso. Por que você fica me perturbando o tempo todo, cara? Você é louco por acaso? E aí o protagonista estava diante do carro do cara. Ah, mas como assim? Mano. É, vingança do protagonista. E aí o cara resolveu e perguntou: opa, é você, garoto? Novamente você está aqui na frente querendo apanhar novamente? O protagonista falou que dessa vez vai ser diferente, e muito diferente, porque o pai tá preparado, o pai treinou. E ele: como assim, do que você está falando? E aí o cara resolveu sair do carro porque ele quer ver essa cena. E ele caminhou lentamente na direção do protagonista e ficou ali perguntando a ele: ei, será que você vai perder meu tempo novamente fazendo essa gracinha? Pare já com isso e saia da frente do carro, não tenho tempo a perder com você. O protagonista mandou ele calar a boca, e se ele não der o fora daqui, ele vai apanhar junto com todos os outros, viu? O cara franziu a testa e ficou com muita raiva. Ele chamou seu pessoal e falou o seguinte: olha, cuidem logo desse garoto, porque eu tô me irritando e eu não quero ficar com raiva. E aí ele chamou o carequinha e mandou dar uma surra no nosso protagonista. O carequinha falou o seguinte: cara, da última vez eu dei uma surra em você, e dessa vez você quer apanhar novamente? O protagonista não respondeu, ele ficou focado, porque o objetivo é só um: derrotar os caras, né? Mas ele ficou se perguntando se ele vai realmente conseguir só com aquele treinamento. Da última vez, ele tentou bater no cara, mas ele não conseguiu. O cara deu um bicudo na boca do estômago dele, ele caiu no chão e começou a vomitar. E o cara ficou tirando onda da cara dele, viu? O carequinha não perdoou. Jogou o guarda-chuva no chão e foi em direção ao protagonista. Mas aí, mudou completamente, porque o protagonista deu um jab na cara do cara. Mas aí o protagonista recebeu uma aula de um grande boxeador. E o boxeador falou o seguinte: cara, quando você for dar um jab, você não pode hesitar. E você também tem que ter um certo controle de peso, girar o seu corpo.
E aí ele falou que tem tudo isso que vai agregar e vai se tornar um grande soco. Se você seguir esses passo a passo, com certeza você vai dar um jab direto e vai derrubar esse cara com muita facilidade. Mas lembre-se, tem que ter o passo a passo, você tem que treinar primeiro também. Você não pode conseguir acertar isso de primeira, mas se você treinar 1000 vezes, você vai conseguir. E aí o protagonista treinou 1000 vezes e acertou o jab direto no cara, certeiro. E aí o cara ficou ali gritando com raiva. Foi sorte, esse garoto com certeza teve muita sorte. Mas aí o protagonista foi lá e deu outro jab na cara do careca. E o careca caiu para trás. E o careca, não é possível. E o careca, esse garoto mudou. O que aconteceu com ele? Garoto! E aí o careca falou que não ia pegar leve não. Tome mais um. Mas aí o protagonista se esquivou. E ele, nossa cara, é como aquele cara falou. Tudo que tá acontecendo agora, eu tô fazendo e tá dando certo. Isso é mágica, será? Ou talvez que eu fiquei realmente muito bom. E aí ele explicou passo a passo como o nosso protagonista também deve reagir na questão da pressão. Você não pode fechar os seus olhos, você tem que estar com os olhos abertos, porque assim você vai ver o seu oponente. Você não pode ter medo também de levar um soco, você tem que ter medo de perder. E aí o protagonista estava ali dando um soco no cara e o seu Tite estava explicando a ele como deve fazer e como ele deve reagir na hora de dar um soco. Tem que ficar sério, porque se você perder a postura, o seu inimigo pode aproveitar a sua brecha e acertar uma na boca do seu estômago. Então fique ligado, preste atenção. Essa é a única solução. Foi aí que o protagonista relembrou de um ataque que ele levou do cara. Quando ele ficou ali meio que, desviou a sua atenção, o cara acertou na boca do estômago dele. E ele falou o seguinte, cara, quando você pegar esse bizu, com certeza você vai ficar craque. E aí o protagonista viu que o cara abaixou a guarda e ele fez exatamente o que o cara fez com ele em uns episódios passados. Ele acertou na boca do estômago do cara e aí o cara com certeza perdeu aquele famoso e ele se ajoelhou no chão. E aí o protagonista percebeu que era a sua única chance e foi tchau e benção. Cruzado, direita, gancho. Cruzado, direita, gancho. E para finalizar, ele só deu aquele diretão na boca dele. Tchome, meu parceiro. E o cara saiu cambaleando pelo chão e caiu no chão. E aí o nosso protagonista ficou ali simplesmente em êxtase. Meu parceirão. Ele ficou feliz e tipo, cara, eu consegui derrotar ele com as aulas que eu recebi do meu teacher. E o protagonista é o sorrisão do garoto. Não, esse garoto merece. Aplauso, aplauso. Careca caiu no chão. Incrédulo, mano. E ele, cara, como assim? Como assim eu perdi? Já o nosso protagonista ficou preocupado. Mas como assim? Porque, obviamente, o cara falou, o teacher dele, falou que ele não pode simplesmente ficar desligado, porque em uma luta de rua, em uma luta em ringue, é completamente diferente. Você está completamente desprotegido, porque na rua não tem lei, ou seja, você vai estar ali contra o mundo. E essa daí é a luta do nosso protagonista diariamente. E agora vamos começar com a história desde o começo. História quebrada, meu parceiro, mas é boa. O nosso protagonista, ele é um cara que viveu nessa aldeia desde pequenininho. E ele gosta muito, cara, dessa aldeia. Não é à toa que ele tá ali se preparando para treinar e virar um boxeador ultra mega famoso. Colocou as suas luvas de pedreiro, não, luvas de boxeador. E aí ele começou ali com um saco de pancadas improvisado. Mas por que ele começou tudo isso? Calma, meu pequeno gafanhoto. O nosso protagonista, quando ele chegou nessa aldeia, ele não tinha nada, cara. Ele perdeu a mãe dele, perdeu o pai dele. Então ele meio que teve que viver nessa aldeia por conta dos parentes deles, entendeu? Mas aí quando o protagonista chegou, obviamente o cara estranhou o lugar, começou a chorar e falou que não queria morar aqui, em um lugar deserto. Mas aí o povo da aldeia foi muito acolhedor, brincou com ele, falou que é um lugar muito aconchegante. E aí o nosso protagonista gostou do local e ele começou a viver aí. E aí a sua infância foi muito boa. Tempo vai, tempo vem, o nosso protagonista foi crescendo e obviamente ele teve que ir para a escola, teve que comprar os material dele e etc. Mas aí todo mundo estava preocupado porque estava apertado o orçamento e etc. E tinha que fazer outras coisas também na aldeia. Mas aí todo mundo falou que tem que comprar porque é dele e ele merece e a gente vai dar um jeito de um jeito ou de outro. Então, dale, meu parceiro. E aí todo mundo concordou em juntar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. E aí no final compraram uma bolsa
herança do moleque e também seus materiais. E aí todo mundo tava feliz, o protagonista tava feliz, mal ele sabia que tiveram ali que fazer um grande esforço. E no final o nosso protagonista ficou muito feliz porque ele ganhou tudo isso. E aí passou o tempo, nosso protagonista ainda guarda essas coisas aí porque é uma grande lembrança da parte da infância dele. E o nosso protagonista queria muito mudar isso, tipo, ele queria melhorar a condição de vida deles também. Aí o nosso protagonista viu na TV que os boxeadores ganham muito bem, então ele começou a treinar para virar um grande boxeador. Mas obviamente a condição que o nosso protagonista tem agora é muito precária, então obviamente ele não vai conseguir ter o seu melhor, mas ele vai tentar, porque quem arrisca não petisca. Ele improvisou um saco e estava treinando dia após dia, simplesmente com o que ele acabou observando pela televisão que estava passando e tudo que os boxeadores faziam. O nosso protagonista simplesmente imitava os seus movimentos e também treinava em casa com garrafa d'água, fazia os seus abdominais lá na floresta, mas o importante era não parar. Porque se ele parar, ele não vai conseguir a chance que ele tanto quer. E essa chance vai aparecer, querendo ou não, ela vai aparecer. E o nosso protagonista ficou ali, ó. Mas depois disso daí, o nosso protagonista acordava 4 horas da manhã para treinar. E a velhinha sempre perguntava onde ele está. E o nosso protagonista já foi treinar. Na TV tava passando que um cara vai querer construir um resort aqui perto da aldeia. Ou seja, eles vão querer expandir o negócio e vão querer comprar a aldeia. E aí o nosso protagonista já sabe, né, meu parceirão? E no final, os velhinhos estavam ali comentando a respeito dessa expansão de negócio. Vai ser ruim, vai ser bom. Uns estavam falando que tem que vender, outros estavam ali reclamando que não pode vender porque aqui eles estão vivendo há eras e eras, é sua herança. E no final eles estavam ali discutindo e etc. Depois disso daí começou a chegar vários carros importados perto da aldeia, e os velhinhos se perguntaram o que estava acontecendo, o que foi que aconteceu e por que eles estão aqui. Vários carros chegaram ali e o velho desceu. Esse velho aí é o cara que quer comprar o terreno para expandir. O velho já chegou decidido, querendo comprar o local e expandir o seu negócio. Assim que chegou lá, ele falou o seguinte: olha só, seus bando de velho, eu tenho um grande negócio para vocês e vocês vão lucrar muito. Já o nosso protagonista perguntou o que esse adulto veio fazer em sua aldeia. Ele falou o seguinte: cara, eu estou querendo comprar o terreno de vocês, mas calma, vocês não vão ficar sem nada. Eu vou comprar por uma boa quantia em dinheiro. E esse dinheiro com certeza vai deixar vocês muito bem. Então, vocês querem assinar o papel agora ou querem que a situação se complique? Aí o protagonista ficou meio que sem entender como assim comprar o terreno. O velho falou que não ia vender o terreno de jeito nenhum, não importa o que ele falasse, e mandou ele dar o fora daqui o mais rápido possível e não perturbar os pessoais. E aí o velho tocou nele, mano. O cara ficou tão pé da vida que gritou: não me toque, seu velho, saia de perto de mim. Ei, cuide desse cara aí logo, pare de perder meu tempo. E aí o carinha de cabelo vermelho literalmente pegou o velho e jogou o velho no chão. O velho mó de idade, mano, 50 anos. E o protagonista o quê? Ele não fez isso na minha presença. E o protagonista foi ajudar o velho. E o velho tava ali no chão, machucado. A velhinha também não ficou segura não, viu? Ela foi pra cima e mandou o cara calar a boca. Como você teve a audácia de fazer isso com uma pessoa de idade, seu menino nojento? E o cara: cale sua boca, sua velha, eu não me importo com você também. O cara foi lá, levantou a mão e acertou um tapão na cara da velha. Slap. A velha saiu voando bem longe também e bateu a cabeça em um certo canto. Assim que ela bateu a cabeça, meu parceirão, o protagonista perdeu a linha. Ele ficou só observando e, mano, não é possível. Ele teve a audácia de fazer isso. E a velha ficou ali, ai. E o cara: meu Deus, mano, o que foi que eu fiz? Será que ela tá bem? Será que ela vai empacotar agora? Não! E aí o protagonista chegou e deu um no cara. Lop, meu parceiro, o soco bem dado. O cara parecia um balão caindo no chão, todo desengonçado.
E aí o protagonista voou em cima do cara, estilo Miranha, e mandou ele calar a boca. Como você teve a audácia de fazer isso com eles? Eu vou acabar com você agora mesmo. Mas aí não deu muito certo não, porque o protagonista nesse tempo, o maluco não sabia de quase nada. Ele só observou o que ele viu pela TV e tava jogando ali na pequena ação. E aí o cara mandou o pessoal cuidar logo dele, porque ele está perdendo o seu tempo. E o seu tempo é dinheiro. Chamou aquele carequinha e mandou o carequinha resolver essa situação o mais rápido possível. E aí o cara falou que o nosso protagonista está em posição de boxe. Você sabe um pouco de boxe. E o protagonista mandou ele calar a boca, já que não é da sua conta. E o cara, mano, você é um cara bem valente pelo visto, hein? Então vamos ver do que você é capaz, garoto. Vamos lá. Ele foi pra cima do nosso protagonista na intenção de acabar com ele, já que ele derrotou o nosso protagonista uma vez e ele pensou que dessa vez seria mais fácil ainda. Mas o nosso protagonista estava se esquivando com muita facilidade e logo em seguida ele aplicou o seu jab direto na cara do cara e acertou em cheio. Mas aí o carequinha pensou, pô, foi um soco de sorte, já que ele não sabe treinar boxe, ele é completamente um amador, então eu vou acertar esse, já que da última vez com certeza pegou o nosso protagonista desprevenido. Ele acabou acertando a boca do estômago dele. Sim, e tudo que tá passando agora é a primeira vez, o treinamento dele vai acontecer ainda. Eu meio que me equivoquei, esse mal me deixou um pouco perdido. E aí ele acertou a boca do estômago do protagonista e logo em seguida acertou aquele socão na lata dele. O nosso protagonista saiu voando e conforme ele caiu no chão, o protagonista ficou ali pensativo. Cara, é só isso do que eu sou capaz? Assim que o protagonista caiu no chão, ele estava tentando se levantar para tentar dar o troco. Mas aí o carequinha falou que ele é só um lixo, nada mais e nada menos. Mandou seu pessoal se levantar e cuidar dele agora mesmo. Como assim cuidar? Pisotear o nosso protagonista, já que o moleque ali derrubou dois deles ainda, viu? E aí os velhos começaram a gritar, não, por favor, não batam nele, por favor, não batam nele, por favor, não batam nele. E o protagonista conseguiu se levantar na força do ódio. E a velhinha chegou e falou que tava tudo bem, parem de bater nele, batam em mim, mas não batam nele, por favor. A velhinha tava ali sangrando e passando mal, viu? E chorando horrores para que não batam nele. E o protagonista, não, por favor, não faça isso, não faça isso. E no final o velho falou que vai poupar o guri, mas ele vai voltar outra hora para que eles consigam assinar o papel, entendeu? Nada mais, nada menos. Isso é que você tem que entender, garoto. Eu tenho poder e você não tem nada. Você é um nada, garoto. E aí ele entrou no carro, tirando onda do protagonista, chamando ele de vários nomes e etc. A velha perguntou se o protagonista estava bem, mas ele estava mais preocupado com a velha, porque ela estava com dor de cabeça e quase caindo no chão. O protagonista pegou a velha e levou ela até o médico da aldeia. O médico da aldeia falou que a situação dela está um pouco complicada, mas ela não corre risco de perder a vida. Sim, ela ainda está viva e bem. E aí o protagonista falou que vai dar uma volta. O médico perguntou se ele estava bem. O protagonista falou que estava super bem. Ele deu um sorrisão e falou que estava tranquilo. Eu só vou dar uma volta por aí e cuidar dos meus machucados, entendeu? Só isso mesmo. Mas na verdade a frustração tomou conta do protagonista e ele ficou completamente arrasado. Chegou em seu local de treinamento e ele ficou dando socos até a raiva que estava em seu coração guardado passar. Ele deu soco e deu mais socos até sua mão não aguentar mais. E ele parou? Não, garotão. A frustração e o ódio que ele tinha guardado foi muito, cara. A chuva começou a ficar mais e mais forte e ele não aliviou de jeito nenhum. Continuou batendo, até que chegou um momento que a frustração parou. E ele começou a chorar, se perguntando: por que eu tenho que ser tão fraco? Por que eu tenho que ser uma pessoa tão impotente? Foi aí que chegou um camarada no meio da floresta e perguntou se ele estava bem. Protagonista: se eu tô bem? Eu tô muito bem. Mas aí ele foi conversando e perguntando o que ele estava fazendo aqui.
Depois que ele limpou as lágrimas dele, foi aí que ele percebeu que esse cara não era nada mais, nada menos que o boxeador profissional que ele assistiu pela TV. E ele, cara, é você mesmo? O que você está fazendo aqui? Trilha, meu parceiro. O protagonista reconheceu o cara porque ele assistia às lutas de boxe do cara. Todas as vezes que ele lutava, não perdia uma única, viu? Aquele fã de carteirinha. E aí esse cara também, o cara manda muito bem como boxeador. E também não perdeu a entrevista do cara de nenhum jeito. E assim o nosso protagonista perguntou o que ele estaria fazendo aqui. E ele, meu parceiro, eu tô meio que fazendo trilha. O protagonista, o que trilha, mano? Por aqui? Ah, beleza, tô ligado. E aí ele perguntou o que o protagonista estava fazendo, porque ele estava machucando o seu punho. O protagonista falou que estava socando o saco. E ele, não, mano, você não estava dando soco no saco, não. Você só estava socando de forma aleatória. Isso pode machucar a sua mão. Você pode ter uma lesão muito grave, inclusive. E o protagonista, o quê? É sério isso mesmo? Oh, eu não sabia. E ele, cara, você é um completamente amador, né? O protagonista, sim, eu sou completamente amador. Mas eu quero aprender, eu quero me desenvolver. E aí o cara fez um pequeno exemplo ali de como ele deve dar um soco. E aí ele furou o saco do protagonista. Isso aí pegou meio errado, mas é o que tava aí. E cara, é desse jeito que você deve dar um soco, entendeu? E o protagonista é como exatamente mesmo, cara, eu perdi o foco aqui. E ele, cara, olha, eu vou te dar umas dicas, entendeu? E conforme ele foi falando com o protagonista foi ficando mais eufórico. Tipo, oh mano, esse cara vai me ajudar. Que demais. É, cara, eu vou te ajudar. Não se preocupa não. Eu vou te ensinar os golpes. Mas aí a barriga do cara começou. E pra tu tá com fome, né, pô? Toma aí comida aí. O protagonista pegou os bolinhos de arroz que ele tinha ali e deu pra ele. E ele, cara, esses bolinhos de arroz tá muito bom. E o protagonista, mano, esse cara é completamente diferente do que eu vi na TV. O cara era mais sério, mais posturado. E o cara agora parece um doido. E ele, calma aí, meu parceirão. Quando eu acabar esses bolinhos de arroz, eu vou te ensinar uns golpes da hora, entendeu? Você vai aprender rapidão. E aí ele se levantou e mandou nosso protagonista ficar posturado. Posturado é o importante. E aí ele mandou o nosso protagonista treinar. Primeiramente ele queria ver do que o nosso protagonista era capaz, o que ele sabe mais ou menos, entendeu? E aí o protagonista mostrou tudo que ele aprendeu sozinho. E aí ele perguntou, e aí, o que você achou do meu treinamento? O cara falou o seguinte, cara, tá ruim, nem o básico tu sabe. Pelo amor de Deus, mano, você não sabe nem fazer um jab, imagina um cruzado. Olha, eu vou dar o fora daqui. E aí o protagonista ficou ali meio que, mano, como assim? Que cruzado foi esse? E ele falou o seguinte, cara, o boxe não é brincadeira. O boxe é coisa séria. E primeiramente, eu estou fazendo essa trilha aqui porque eu tô treinando, não tô de brincadeira. Protagonista, o quê? Do que você está falando? Sim, atualmente eu estou treinando nas montanhas, porque aqui o clima é mais hostil. A sua percepção e a sua também intensidade é mais forte do que treinar em academias. E aí ele falou que não tinha tempo a perder com o protagonista. Mas ele falou o seguinte, mas se quiser você pode me acompanhar em meu treinamento. Obviamente se você conseguir acompanhar o meu treinamento. O protagonista ficou muito feliz e ele falou que com certeza vai acompanhar ele em seu treinamento. E aí o dia a dia dos dois começaram. Corrida pela floresta, obviamente pulando pelos obstáculos e também pulando corda. E tudo que ele tinha ali, ele acabou emprestando para o nosso protagonista. Ele só tinha que copiar tudo que ele estava fazendo e fazer com perfeição a sincronia. Já o nosso querido Tite estava ali imaginando o seu oponente. Treinamento com pós-imagem. E aí ele imaginou o seu adversário e começou o seu treinamento. Ele se esquivava e atacava. Se esquivava e atacava. Se esquivava e atacava. E basicamente foi isso daí que ele fez nesse momento. E ele pensou, e o garoto? Como é que o garoto está? Meu parceirão, ele perdeu o foco por um segundo e quase que seu pós-imagem derrota ele.
Mas aí ele falou que também ficou bem interessante assim, quando ele abaixou a sua guarda, o seu pós-imagem quase derruba ele, mas ele conseguiu se recuperar no último momento e conseguiu ali contra-atacar o seu pós-imagem. Olha só o sorrisão na cara dele, porque isso daí foi um treinamento bom. E aí o protagonista perguntou se já estava bom assim também. E ele, o quê? Do que você está falando? Você também estava treinando com pós-imagem? E o protagonista, sim, eu também estava treinando com pós-imagem, mas o cara era muito bom. Infelizmente eu acabei perdendo, mas tá tudo bem. E o cara, o quê? Esse moleque é insano. Eu não acredito não que ele treinou com pós-imagem sem saber o que fazer. O do que esse cara é feito mesmo, hein? E aí o protagonista ficou ali treinando de boa, tipo os seus golpes e também os seus movimentos. E depois disso daí, os dois continuou seu treinamento com perfeição, nesse vai e vem. Abdominal, soco ali, soco daqui, abdominal, soco dali, soco daqui, abdominal, e também fazendo barra nas árvores. E depois disso tudo, o nosso protagonista estava ali se desenvolvendo muito rápido, cara, muito rápido mesmo. Tipo, ele conseguia acompanhar o cara fazendo flexão, e em quase todo o seu treinamento o protagonista não desistiu e também não fraquejou. Tudo que ele fazia, o nosso protagonista fazia em dobro. Ou seja, o maluco estava muito empenhado em se desenvolver e também não decepcionar o tempo que o cara estava gastando com ele. Depois dele ter feito tudo isso, o seu Tite ficou impressionado, porque uma pessoa normal não teria sido capaz de acompanhar ele nesse tempo todinho. Na questão da flexão, na questão da barra e também em várias outras questões. Esse garoto com certeza vai ser uma explosão no mundo do boxe se ele conseguir se desenvolver e chegar até lá. Já a cara do nosso protagonista tá meio zoada ainda, assim. O malucão ainda tá levando na brincadeira o treino do cara, que ele leva super a sério, viu? E o malucão, esse cara deve ter algum problema, com certeza. A gente treinou igual um doido e ele tá rindo ainda, querendo mais. Meu Deus do céu, esse cara vai ser um monstro. E depois disso daí ele perguntou o que eles vão fazer agora: treinar mais abdominais e etc. E aí o seu Tite manda o nosso protagonista se levantar e ele falou que tem algumas coisas muito importantes a falar para ele a partir de agora. Eu percebo que você tem um grande talento, então você deve entrar em um ginásio ou talvez em uma academia de boxe. Assim você vai conseguir se desenvolver mais e mais ainda. E aí o seu Tite falou para ele algumas opções que ele tem que ou pegar ou talvez observar. E aí o protagonista observou muito bem a cada palavra que seu Tite estava ali falando e também dando conselhos a ele. Conselhos muito importantes que ele tem que levar e guardar para a sua vida toda. E agora a gente finalmente voltou para o momento onde ele estava lutando na frente do carro e derrubando aquele carequinha. Agora sim, ele treinou com seu Tite, se desenvolveu, tá mais forte, tá mais ligeiro, tá mais ágil e o seu soco tá pesado. Ele derrubou o careca no chão e ficou ali comemorando, tipo, eu consegui derrotar esse cara. Mas obviamente o seu Tite falou que ele tem que ficar esperto, porque em luta de rua não tem regras e também não tem esse negócio de um por um não. Vai todos de uma vez. E o nosso protagonista ficou um pouco assustado, porque nessa questão ele ainda está um pouco inexperiente. E a rapaziada não aliviou, foi todos para cima do nosso protagonista. Mas ele conseguiu se esquivar de um e tome, acertou um soco em um. Mas aí ele mal percebeu, já tinha outro cara entrando em ação e chutando o nosso protagonista. E aí meio que impediu o seu soco e o nosso protagonista conseguiu se proteger. Mas já esse cara tava tirando o onda da cara dele. E aí, é só isso do que você é capaz? O protagonista conseguiu se proteger, mas o baque com certeza foi muito forte. Ele recebeu um dano considerável e logo em seguida apareceu mais e mais caras ali e conseguiram ali acertar outros golpes em nosso protagonista. Ele conseguiu se defender, mas é aquele jeito, né? Ele se defende de um, mas outro golpe acaba pegando nele. E aí o nosso protagonista caiu no chão, ficou completamente indefeso. E depois disso daí a rapaziada não perdeu tempo e foi pra cima dele na intenção de acabar com ele novamente. O nosso protagonista estava completamente desamparado, sem ninguém para ajudar ele. É aquele famoso 5 contra 1. E o nosso protagonista ficou ali meio que, ah não mano, eu vou perder novamente, não é possível. Foi aí que chegou o teacher e falou que isso é uma vergonha. 5 contra 1. E aí do cara é um garotinho. Ah, isso é uma completa vergonha. Eu vou até gravar isso daqui, porque eu tenho que postar na internet depois, com certeza. Já o cara de paletó vermelho perguntou quem seria essa lenda aí. E ele, lenda? Cara, infelizmente eu não sou ninguém. Eu sou
eu sou só amigo desse garoto aqui. Infelizmente não posso deixar vocês acabarem com ele, porque ele é muito importante. E aí o cara ficou meio que, mano, eu conheço você de algum lugar. Você é o boxeador famoso. E ele, parece que você me conhece, hein? E o protagonista, Tite, o que você está fazendo aqui? Não se preocupa não, garoto. Eu só vou livrar você dessa. E aí os caras não ficou bom não, viu? Os caras mandou ali a real. E o cara perguntou por que ele está fazendo isso, se isso nem é da conta dele. E ele, olha, se não é da minha conta ou não, não é problema seu, cale sua boca. E a rapaziada tava se preparando para lutar contra ele. E já ele tava com essa cara. Eu adoro isso. Então venham todos, não peguem leve. Meu parceirão, esse cara é brabo, é brabo.